E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da transformação isocórica. Nesta transformação, o volume do sistema termodinâmico permanece constante. Logo, não há transferência de energia através do processo trabalho. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, sendo tal igual a zero, eu posso escrever que ΔU é igual a QV. Essa igualdade nos diz o seguinte: a energia recebida pelo sistema termodinâmico através do processo calor a volume constante promove uma variação, ou seja, um acréscimo no valor da energia interna do sistema em questão. De forma análoga, a energia cedida pelo sistema termodinâmico através do processo calor a volume constante promove uma variação, neste caso, um decréscimo no valor da energia interna do sistema em questão. Sendo assim, quando o sistema termodinâmico recebe energia através do processo calor, QV e ΔU são maiores que zero, ao passo que, quando o sistema termodinâmico cede energia através do processo calor, QV e ΔU são menores que zero. Muito bem? Recordando agora que a energia interna U, uma função de estado para um fluido homogêneo qualquer, pode ser escrita em função das variáveis de estado, temperatura e volume, de forma que U é uma função de T e V, o diferencial da energia interna U, representado por dU, é dado pela seguinte expressão. Portanto, nós temos ΔU, ΔT, mantendo o volume constante, dt, mais ΔU, ΔV, mantendo a temperatura constante, dV. O primeiro termo representa a taxa de variação da energia interna do sistema termodinâmico em relação à temperatura, a volume constante, vezes a variação de temperatura correspondente. E o segundo termo representa a taxa de variação da energia interna do sistema termodinâmico em relação ao volume V, mantendo a temperatura constante, vezes a variação correspondente no volume V, representado por dV. Como nós temos aqui uma transformação isocórica, o volume permanece constante, dV é igual a zero, portanto, este termo desaparece. Logo, a gente obtém que dU é igual à taxa de variação da energia interna do sistema termodinâmico em relação à temperatura T, a volume constante, vezes a variação de temperatura correspondente dt. Agora, recordando que a capacidade térmica de um sistema termodinâmico, neste caso a volume constante, é definida pela razão da quantidade de energia transferida através do processo calor sobre a correspondente variação de temperatura, conforme vimos em vídeos anteriores, eu posso relacionar essas duas expressões da seguinte forma: dQV é igual a CV dt. Muito bem. Sendo ΔU igual a QV, eu posso escrever a partir dessa igualdade que dU é igual a dQV. Consequentemente, o diferencial da energia interna dU é igual a CV dt. Integrando ambos os membros dessa igualdade, você vai obter a seguinte expressão: a variação da energia interna do sistema termodinâmico é igual à integral de uma temperatura inicial T1 até uma temperatura final T2 de CV dt. Muito bem? Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Conforme vimos em vídeos anteriores, o valor da energia associado ao processo calor depende do caminho traçado pela transformação termodinâmica. Logo, o valor da capacidade térmica do sistema em questão também depende, por definição.
Para os gases, veremos daqui a pouco que o valor da capacidade térmica a volume constante é diferente do valor da capacidade térmica a pressão constante. Note ainda, através dessa expressão, que a capacidade térmica do sistema termodinâmico não fica bem definida em uma transformação adiabática. Transformação onde não há transferência de energia através do processo calor. O mesmo valendo para uma transformação isotérmica, transformação onde não há variação de temperatura. Portanto, é extremamente importante que você saiba exatamente como o processo de transformação termodinâmica ocorreu, a fim de definir precisamente a capacidade térmica do sistema termodinâmico em questão. Muito bem? Sabendo agora que CV permanece constante para uma pequena faixa de temperatura, nós podemos calcular ΔU nesta situação, regra que permanece válida para a maioria das substâncias, da seguinte forma. ΔU é igual. Se CV é constante, CV sai da integração. Portanto, nós temos CV que multiplica a integral de T1 a T2 de dt. Logo, nesta situação, eu posso calcular a variação da energia interna simplesmente fazendo CV vezes a variação de temperatura ΔT. Enfim, cumpre destacar que processos isocóricos são aplicáveis a sistemas gasosos ou parcialmente gasosos, pois, se a substância termodinâmica estiver no estado sólido ou no estado líquido, uma elevação da temperatura mantendo o volume constante faz a pressão variar, crescer absurdamente, devido à baixa compressibilidade dos sólidos e dos líquidos. Vamos agora aplicar estes resultados no estudo de um gás ideal. Vamos admitir que a nossa substância termodinâmica, a partir de agora, é um gás ideal. Portanto, ele vai sofrer uma transformação isocórica finita, partindo de uma pressão inicial P1 até atingir uma pressão final P2. Portanto, observe o quadro. Nessa transformação, o gás ideal passou por sucessivos estados de equilíbrio termodinâmico, ou seja, sofreu vários processos quase estáticos, de forma que eu consiga construir um gráfico de como a pressão variou com a temperatura no diagrama PV. Sendo assim, eu vou assumir que a pressão inicial é P1, a pressão final é P2 e o volume permaneceu constante, igual a V. No estado termodinâmico inicial, a temperatura do gás perfeito vale T1 e no estado termodinâmico final, a temperatura do gás ideal vale T2. Observe, a partir dessa análise, que a temperatura T2 é maior que a temperatura T1. Para compreender este fato facilmente, basta recorrer à equação de estado de um gás perfeito, a equação de Clapeyron. Então, PV é igual a nRT. Perceba que a temperatura T é diretamente proporcional ao produto PV, e o produto PV é maior no estado termodinâmico 2, sendo assim, a temperatura T2 é maior que a temperatura T1. Nós podemos ainda desenhar as isotermas relacionadas a cada temperatura. Sendo assim, a isoterma na temperatura T2 é essa que eu ilustro no quadro, e a isoterma na temperatura T1 é esta que eu ilustro no quadro. Muito bem? Se tratando, portanto, de um gás ideal, eu sei que sua energia interna U depende exclusivamente da temperatura T. Portanto, eu posso escrever que U em função de T é igual a meio vezes F vezes N vezes R vezes T, em que F representa o número de graus de liberdade da molécula que compõe o gás ideal.
Sendo assim, especificado o tipo de transformação termodinâmica, o caminho traçado pela transformação termodinâmica, o valor da energia associado ao processo calor fica bem definido e, portanto, a capacidade térmica do sistema termodinâmico em questão fica bem definida. Neste caso, temos uma transformação isocórica. Logo, para calcular a capacidade térmica a volume constante, eu posso simplesmente recorrer a esta expressão. Como dQV é igual a dU, a capacidade térmica a volume constante é igual a dU dt. Se tratando de um gás ideal, como a energia interna U depende apenas da temperatura absoluta T, a derivada que aparece aqui não é mais uma derivada parcial, e sim uma derivada ordinária. Sendo meio vezes F vezes N vezes R um termo constante, eu posso retirá-lo da derivação e, portanto, a gente fica com a derivada da temperatura em relação a ela mesma. Logo, a capacidade térmica a volume constante de um gás ideal é simplesmente meio vezes F vezes N vezes R. Muito bem. Embora CV não dependa explicitamente da temperatura, conforme vimos em vídeos anteriores, o número de graus de liberdade da molécula que compõe o gás ideal depende. Portanto, eu posso admitir que CV depende da temperatura absoluta T do gás ideal em questão. Agora, se você quiser calcular a capacidade térmica a volume constante molar, basta fazer a razão CV sobre N. Neste caso, você vai obter simplesmente meio vezes F vezes a constante real dos gases perfeitos. Observe no quadro, portanto, todos os resultados obtidos, as análises realizadas. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.